Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia do domingo da Páscoa, da ressurreição do Senhor. Liturgia da palavra que nos é proposta para reflexão, pela leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 34 a 37, depois do versículo 43. O salmo responsorial é o Salmo 117, como segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4. O Evangelho é o Evangelho de São João, capítulo 20, versículo de 1 a 9. Queridos irmãos, celebrando esse dia da ressurreição do Senhor, nós somos chamados a refletir. Qual é a dimensão do meu amor por Jesus? A dimensão do meu amor por Jesus tem a sua medida na experiência que eu fiz de ressurreição, porque é impossível amar a Deus profundamente, de todo o coração, se nós não fizermos a verdadeira experiência do ressuscitado. A liturgia da palavra nos direcionam em cada leitura para podermos entender qual é a profundidade da nossa experiência do ressuscitado. A primeira leitura nos fala, através de São Pedro, que é necessário fazermos a experiência do querigma. O que Pedro anuncia é o querigma, para que assim possamos de fato vivermos a experiência do ressuscitado em nossas vidas. O que Pedro anuncia? Pedro anuncia que Jesus passou fazendo bem na Galileia aos necessitados, aos pobres, aos excluídos. E tudo o que ele fazia muito bem, porque aí expressava o seu amor pelo povo excluído e sofrido. Mas também Pedro falou que foi o povo que havia entregue Jesus à morte. Jesus foi crucificado porque o pecado do povo que gritava crucifica-o, crucifica-o, levou Jesus à morte. Então ele anuncia o pecado do povo. No entanto, ele fala que Deus não deixou que seu filho permanecesse na corrupção do túmulo, da morte, e por isso o ressuscitou. E ressuscitando, Jesus nos leva a fazermos também esta experiência de ressurreição. E ainda ele vai dizer que nós precisamos tê-lo como Senhor das nossas vidas. E só quem faz experiência de ressurreição pode ter Jesus como Senhor da sua vida. E aí passamos a testemunhá-lo, como fizeram os discípulos, depois da experiência constatada que Jesus havia ressuscitado, eles saíram e testemunharam Jesus Cristo como ressuscitado, vivo, presente no meio dos seus discípulos, para direcioná-los a uma experiência profunda de salvação, e experimentando esta salvação, eles poderiam também anunciar a outros a experiência que tiveram.
Outra realidade que a primeira leitura ainda nos ensina é quem pode testemunhar Jesus ressuscitado. Não basta querermos, é preciso fazer a experiência. Qual é a experiência? Vai dizer São Pedro, aqueles que caminharam com Jesus, aqueles que comeram com Jesus, aqueles que ouviram os ensinamentos de Jesus. Por isso é necessário olharmos para as nossas próprias vidas. Eu estou caminhando com Jesus como caminharam os apóstolos, os discípulos de Jesus? Como eu posso caminhar com Jesus? Jesus, ele caminha para a cruz, para depois chegar à ressurreição. É impossível nós caminharmos com Jesus se nós não abraçarmos a cruz, se nós fugirmos da cruz. É claro que hoje não é dia de falar da morte, porque hoje o Cristo está ressuscitado. No entanto, a cruz é itinerário, indispensável para que possamos fazer a experiência do ressuscitado. E por isso precisamos caminhar com Ele em todos os seus caminhos, em todas as suas vias, para que possamos chegar na ressurreição gloriosa. Como também precisamos comer com Jesus, assentarmos-nos na mesa com Jesus, porque nos apresenta o pão. Tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós. Apresenta o vinho, o cálice, e diz: tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da eterna aliança. Não é mais vinho. Quando sentamos com Jesus na mesa eucarística, nós experimentamos a graça do ressuscitado, tomando o seu sangue, comendo a sua carne. Aí temos que refletir: com que abertura de coração eu tenho sentado na mesa para comer com Jesus? E a terceira realidade que nos ensina São Pedro é assimilarmos os ensinamentos de Jesus, deixarmos-nos nos catequizarmos por Ele. Somos catequizados, estamos abertos à catequese de Jesus. Precisamos conhecer a doutrina da nossa igreja, a doutrina da ressurreição, a doutrina que a igreja com tanta riqueza nos apresenta, porque é o próprio Jesus nos ensinando os sacramentos, conhecermos a palavra de Deus. Precisamos viver os ensinamentos de Jesus. Então, entendamos aquilo que nos ensina São Pedro. Precisamos andar com Jesus. Precisamos comer com Jesus, sentarmos em sua mesa eucarística. Precisamos assimilarmos os ensinamentos de Jesus. No momento que vemos esta experiência, podemos viver o que nos pede a segunda leitura da carta aos Colossenses, quando vai dizer que nós que renascemos com Cristo, que ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas do alto, não as coisas terrenas. Claro que as coisas terrenas são importantes, mas precisamos colocar toda a nossa
vida para buscarmos as coisas do alto, porque as coisas daqui, da terra, são coisas passageiras. E mesmo que nós consigamos tudo aquilo que neste mundo, para nós, nos apresenta uma ilusão de felicidade plena, alimentos, vestes, dinheiro, outros bens materiais, mesmo se conquistarmos tudo isso, ainda nosso coração não chegará à plena felicidade. Porque sempre haverá um questionamento aqui dentro de nós, dizendo: para que eu estou neste mundo? Para onde eu vou depois que acabar tudo isso? Que sentido tem a vida? Só uma vida espiritual. Somente quem faz experiência ressuscitado pode responder. Durante a história da humanidade, muitos filósofos, muitos antropólogos, muitos psicólogos e tantos outros estudiosos procuraram dar uma resposta para estes questionamentos e nunca conseguiram, e jamais conseguirão, porque somente na experiência de Jesus ressuscitado nós poderemos ter respostas para esse questionamento. E aí temos que olhar para o Evangelho de hoje e nos lançarmos nas mãos de Deus, como fez Maria Madalena, porque talvez, mesmo vencendo a nossa fraqueza, do nosso pecado, como Maria Madalena tinha vencido, tem outras coisas que precisamos solucionar em nossas vidas. Aquilo que diz o Evangelho: Maria Madalena levantou-se de madrugada, ainda quando era escuro. Maria Madalena, ela estava sozinha. Maria Madalena se direcionou para o sepulcro, para o cemitério. Olha a coragem desta mulher. E queremos aprofundar mais nessa reflexão, porque entendamos: Maria Madalena estava sozinha. Tinha perdido o maior amor da sua vida, porque ele havia sido crucificado. Maria estava numa escuridão, era noite na vida de Maria Madalena, e ela caminhava para o sepulcro, lugar de morte. Talvez, embora nós tenhamos conhecido Cristo, e aí está a nossa grande reflexão, se nós fizemos a experiência do ressuscitado ou não, porque precisamos termos a mesma coragem de Maria Madalena, olhar que estamos sozinhos, quando não fazemos a verdadeira experiência do Cristo ressuscitado, olharmos que a nossa vida ainda é escuridão, é noite, e olharmos que todos nós caminhamos para o sepulcro. E ao caminharmos para o sepulcro, para a nossa morte, nós vemos a esperança de nos encontrarmos com Jesus ressuscitado, porque nele também nós encontraremos a nossa ressurreição. Na coragem, na esperança de Maria Madalena, a sua vida se transforma. Quando ela volta da experiência que teve o ressuscitado, já não está mais sozinha. Ela corre para se unir aos seus irmãos, conta para Pedro, para João, a experiência que ela fez. Ela já não está mais na escuridão. O dia já havia sido despontado. O novo dia já havia despontado para a vida de Maria Madalena. E ela não estava mais no sepulcro, porque o sepulcro está vazio. Jesus ressuscitado, ressuscitou também
a experiência de Maria Madalena e tirou ela do túmulo da tristeza de ter havido pedido seu Senhor. O seu coração se encheu de alegria. Olhemos para as nossas próprias vidas. Não estejamos sozinhos. Caminhemos com Cristo, caminhemos com os nossos irmãos. Saiamos da escuridão, saiamos das trevas do pecado, porque o novo dia já brilhou. Cristo ressuscitou. Saiamos do sepulcro da nossa vida, sem esperança. Quantos ficaram na procissão da Sexta-feira Santa e continuará o ano inteiro nessa mesma situação? Saiamos, Jesus não está mais na morte, não está mais no sepulcro. Jesus ressuscitou e quer que também nós deixemos o sepulcro das nossas vidas e vivamos como ressuscitados, que fizeram essa grande experiência do Salvador, e agora nossa alegria é dizermos: Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia, está presente em meu coração, na minha vida. Por isso eu amo de todo o meu coração, e aí está a dimensão do meu amor, a dimensão da minha vida de ressuscitado com Cristo, que espera agora somente a eternidade com Deus. Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa para todos que nos acompanham, todos os nossos seguidores aqui no nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe sempre a vida de cada um de vocês. Aleluia, Cristo vive e está ressuscitado.